Invincible. Sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes! E nesse episódio chegamos ao final da saga da Ciano da Sorte. E, gente, que final bonitinho! O episódio começa mais cedo naquele dia que a Ciano da Sorte fez seu primeiro show ao vivo. A Ciano vai se encontrar com o Seiyu, meio que da 2, e a Ken. E já vimos que a Ciano se enturmou muito bem meio que na empresa onde ela tá. Agora ela até tem amiguinhos heróis. O Mike, que é o Seiyu, ficou preocupado que ela fosse tímida. A Ciano ainda meio que comenta que ela conheceu todo mundo hoje. E o Mickey fala que logo logo ela vai se turmar. E além disso, eles têm um presente. Eles mostram um crash de herói pra ela, além de modificarem a guitarra dela. Não é só meio que sendo boa de som, mas também meio que tem umas capacidades que podem meio que ajudar nas habilidades de sorte da Ciano. E foi um presente até meio muito doce, meio que por parte desse Seiyu aí. Se for pra tudo afastar meio que do que é associado à donzela sagrada da Ciano, eu já fico feliz. A quem ainda meio que acrescenta que hoje em dia o público atende meio que gostam de mais mulheres independentes e tiveram que se livrar meio que da imagem da dama sagrada. Além meio que do público, eles meio que já viam que a Ciano não curtia a imagem de dama sagrada de jeito nenhum. Há quem fala que eles vão criar uma nova persona pra ela. Um anjo de combate que quer seguir seus sonhos e trazer sorte em suas músicas. Aí que tá, essa é a mascarada da Ciano. E além disso, além de guitarra, a guitarra também vira um arco e flecha. E o Mickey, era isso que eu tava falando, que era de uma tecnologia de ponta de amplificação. A Ciano até fica assustada que o arco virou, que a guitarra virou um arco e flecha. Um anjo? O que? Ai! O que deu na guitarra? A Ciano fala que ela não tem experiência em combate e ainda não entende do porquê estou fazendo isso. E há quem fala que tá tudo bem, pois eles vão treiná-la. E acredito que em pouco tempo ela vai se tornar uma grande heroína. E a Ciano até fica feliz com isso. E aí o Mickey meio que alerta a Ciano de ela não vazar meio que o seu passado, pois nesse mundo heróis são moldados pela confiança. E as palavras literalmente têm poder. E olha que o cara realmente tem um ponto nisso. E aí voltamos no ponto de o episódio anterior terminou, que é após o show da Ciano. A Ciano entra no seu carro e o motorista fala que o show dela foi incrível. E ele pergunta sobre quem ela mencionou meio que no final. Mas a Ciano desconversa. Em vez disso, ela meio que pede pra eles irem a um lugar. E o motorista, não sei, se o chefe descobre, eu tô ferrado. Mas a Ciano garante que vai dar uma olhadinha. E a Ciano volta pro orfanato onde ela cresceu. A Ciano ia entrar, mas o diretor do orfanato meio que já vê ela. Ele pergunta o que a grande heroína meio que faz aqui. Ele acha que ela veio pra insultá-lo. O diretor fala que desde a partida da Ciano as pessoas não vêm mais. O local ficou abandonado e as crianças não têm o suficiente para comer. E ele tenta colocar a culpa meio que na Ciano ainda por cima. A Ciano fala que se for possível ela daria meio que tudo para ajudar o orfanato, pensando em fazer até um som beneficente. Mas o diretor sabia que ela não veio aqui nessa hora da noite só para prestar apoio. A Ciano meio que fala que a Dodge disse que o Lu se foi, mas a Ciano não aceita que ele morreu. E aí o diretor manda que ela se recusa a acreditar que a sua sorte cobra um preço e sugere que ela se esqueça dele, já que depois de tudo ele seria um estorvo para ela, o que não é verdade. O diretor entra no orfanato e o Lu ouviu toda a conversa. E a gente descobre o que o diretor meio que disse pra Ciano, pro Lu no episódio anterior. Ele contou que a Ciano é a única sobrevivente do avião onde os pais do Lu estavam.
E aí a gente vê várias partículas de meio que pretas, meio que ao redor do Lu. E eles vão entrando meio que na pele do Lu. E meio que o diretor fala que a sorte da Ciano não vem de graça, pois é do azar dos outros que ela cobra. E aí a gente vê várias fake news meio que começando a circular em relação a Ciano. E essa ideia perigosa da boa sorte da Ciano causar infortúnio nos outros vai se espalhando rapidamente. E no meio desse pandemônio aí, meio que há um exemplo onde meio que envolvendo a classificação de heróis, onde citam a rainha que perdeu no momento crítico no torneio de se tornar o Ets, e ela perdeu por uma qualquerzinha. E nós sabemos que essa qualquerzinha não é uma qualquerzinha qualquer, é o Ets. Na última classificatória, a rainha perdeu num momento crítico. E ainda por cima foi contra uma qualquerzinha. E aí? E isso estava afetando meio que o orfanato em si. Desde pinchações até a intoxicação alimentar, na qual está na sua terceira vez. Incidentes de excesso de metais pesados no tratamento de água. E a gente vê o diretor que meio que estava meio que ao redor dessas mesmas partículas negras. E elas vão meio que sendo absorvidas por ele. Agora, o que era problema do orfanato virou todo o problema do Distrito 70. E o diretor vai culpando a Ciano, pois seu sonho acabou por causa da Ciano. E aí que a gente tem um flashback, onde o Liu Sheng vai conversando com o diretor, que a Ciano vai ser contratada pela Doge como heroína. E se ela não está mais no orfanato, quer dizer que ela não está mais no controle dele. E ele esperava que ela tivesse uma vida pacífica aqui, meio que isolada do mundo. Mas nessa altura, o que ele pode fazer é ajudá-lo com uma última coisa, que é não deixar nenhuma informação sobre ela vazar. E nisso a gente vê que as partículas vão transformando o diretor numa outra coisa. E a gente vê que as partículas vão meio que infectando quase todo o orfanato. E agora sim virou a infecção zumbi que a gente viu no finalzinho do episódio anterior. E aí que a gente vai meio que no dia seguinte. Bom, na tarde seguinte, a Ciano vê que seu valor de confiança está caindo. Mike e Ken estão preocupados com ela, pois tem chance dela ser excluída. E não é só o problema da classificação. Agora os fãs estão irritados e estão pedindo reembolso. A Ken até sugere pro Mike meio que adiarem o show, mas meio que isso meio que é o mesmo que vale a confirmar os boatos. E é aí que a nossa Ciano tem uma ideia. Ela quer fazer uma coletiva de imprensa. Ela quer contar a verdade, desde o seu passado até o que aconteceu no orfanato. Mas o Mickey tava meio receoso com isso. E fala de uma coisa que ninguém meio que tá querendo saber das intenções da Ciano, pois as pessoas só veem fatos com provas. Por isso a Ciano quer mudar a opinião delas. Mas o Mickey acha isso impossível. Aí que o Mickey tem aquela pergunta. Pô, por que você nasceu com tanta sorte de início de conversa? Mas a Ciano ainda nem sabe ainda do porquê disso. E é aí que do nada aparece ela, dizendo que ainda há esperança. E quem chega é a rainha! E aí a gente vê que só quando a rainha chega que o clima fica mais aliviado. Pois dá pra ver que o Mickey e a Ken ficaram mais calminhos quando a rainha chegou, até o ponto que a Ken fala que estavam preocupados com ela. E a Ciano se desculpa com a rainha por não ter trazido sorte a ela. E aí a rainha toca na cabeça dela e fala: pelo contrário, a sua voz me deu força, sabia? Ela me fez melhorar. E mano, isso foi muito fofo. E só por conta desse contexto, a gente fica curioso do que aconteceu com a rainha entre a perda dela meio que pelo Ets até esse momento. Pois me parece que ela considera meio que muito grata pela Ciano. E também eu senti uma energia de irmã mais velha nela. Parece bem. Estávamos preocupados com você. Me desculpa, não consegui trazer sorte pra vocês. Pelo contrário, a sua voz me deu força, sabia? Foi o que me fez melhorar. Mickey ficou curioso que ainda há esperança. E a rainha fala que o centro das discussões é em relação à queda do avião. E esse incidente abriu uma fenda no coração de todos. Então essa experiência com a razão que a Ciano tem tanta sorte
podem estar interligados. E é revelado que no dia que o Liu Sheng, meio que o pai, ao mesmo tempo o pai da Ciano, meio que deixou a Ciano no orfanato, ele deu um registro meio que da gravação, meio que de áudio do voo. E o diretor ainda tem ele. Isso faz que a Ciano queira meio que ir procurar. A quem fica mais preocupada, meio que pela Ciano, mas essa é a verdade da Ciano, por isso ela tem que recuperar sozinha. E o Mickey permite isso, pois essa é a chance deles de virarem o jogo. Ou seja, é melhor engolir a verdade nua e crua do que a bênção da mentira. E aí a gente vê a Ciano em ação como heroína. Ela joga umas bombinhas de fumaça para meio que passar entre meio que os zumbis. E ela vai patinando até o orfanato. E ela é até perseguida por um caminhão que tava entre os possuídos. Mas ela acaba patinando dentro do túnel onde ela tava e meio que indo pra cima deles. E aí, meio que ela vê um bando de carro meio que cheio dos possuídos, então ela decide usar a guitarra arco e flecha. Meio que ela usa só música e meio que o negocinho preto vai embora. E aí vamos para o Liu Sheng e o Mickey. O Liu Sheng, pai da rainha, não acreditava que um pequeno discurso no show causaria tanta confusão, pois até lançou medo no Distrito 70. E o Mickey fala que o medo sempre existe. E a Ciano só foi um gatilho inocente nesse efeito dominó maluco, pois as pessoas rapidamente acreditam em sorte. Quer dizer que são seres que são suscetíveis ao medo quando são atingidos pelo azar. E o Liu Sheng sabe que depois que o que aconteceu hoje, os detalhes meio que do acidente vão vir à tona. E o Mickey fala que a sorte é para aqueles que sorriem quando estão preparados. E aí já voltamos passeando que já chegam no orfanato. E a Ciano encara os zumbis infectados pelo medo. E ela vai fazendo isso com seu arco e flecha da sorte. E essas flechas não foram feitas para matar não, sim para purificar. Que nem as flechas da Gomidin no Yashi. E a Ciano vai atingindo um por um de uma maneira maravilhosa. E aí a Ciano é pega pelos tentáculos do diretor, que agora ele tá possuidaço pelo medo. E ele tava determinado a fazer a Ciano sofrer tanto quanto ele. E nisso há um confronto entre a Ciano e o diretor, onde ela manda umas flechadas nele. E não só isso, como ela pega meio que aquelas latinhas de grafite e ela vai meio que apertando e meio que vai saindo meio que sorte nelas. E aí todo o campo de batalha meio que fica coberto de sorte. E a Ciano vai se esquivando dos tentáculos. E ela até vai escalando neles, meio que como se fosse meio que crepulins. E a Ciano mete a flechada meio que no diretor. E o diretor tenta meter um mega ataque meio que de tentáculos em volta. Mas a Ciano parte direto se desviando dos tentáculos. E em vez dela usar o ataque de flecha, ela mete a guitarrada na cara dele. Claro, essa luta não tá no nível Ling Ling versus o Olho de Deus, Iluminismo, o Yang Chen versus o Velho Soul. Mas essa luta é muito da hora. Ciano então já parte para pegar meio que a gravação. E ela vai usando um dos seus ioiô para isso. Além de forte, é bem versátil. Ela vai meio que na sala do diretor e acha meio que a gravação. Mas aí ela ouve a voz do Lu, que sabe que ela voltaria, e do azar que vem dela. E o nosso menino, coitado, ele tava completamente contaminado pelo medo. E o Lu tava brava com ela porque ele acha que os pais dele morreram por causa dela. E a Ciano meio que vai atrás dele. E eles meio que vão até a igreja onde meio que ela se apresentava como dama sagrada. A Ciano meio que conversa com o Lu, dizendo que ela passou o tempo todo procurando por ele. E ela já percebe que o Lu tá meio contaminado com o azar por conta do olho. Então ela decide meio que pelo menos divulgar a gravação para que ela mostrasse a verdade pro Lu. Ela coloca o chip meio que no gravador para reproduzir, mas o Lu, possesso de raiva, meio que destrói o computador. E é aí que a Ciano decide mostrar uma coisa pro Lu. Aquela bolinha de grude que ele meio que
o meio que mostrou pra ela e meio que fez que ela meio que ativasse o sistema de incêndio por acidente usando sua sorte. Ela fala que meio que foi por essa bolinha de grude que ele meio que se livrou da maldição dela. E agora ela vai se livrar meio que do Lu. Ela joga a bolinha e o sistema de incêndio é ativado, fazendo que o computador onde o chip tá meio que grudado reproduza o áudio. E aí que a gente conta pra um flashback onde vemos o momento do acidente. E claro, tava causando um maior pânico. E aí a gente vê a Ciano com seus pais, na qual eles não têm cabelo ciano. Eu não sei, mas acho que rolou um caso por aí. A Ciano começa a chorar e a mulher ao lado meio que dos pais da Ciano meio que fala que ela tem um filho da mesma idade dela. E ela acha que nunca mais vão poder vê-lo e espera que tenha uma vida saudável. E a gente percebe que esses aí são os pais do Lu. E o pai do Lu começa a cantar Maicola meio que para Baby Ciano. E a Ciano meio que vai gostando disso. E a mãe do Lu, emocionada, meio que fala para a Ciano não desistir. E as pessoas que estavam ouvindo meio que a conversa meio que começam a juntar as mãos. E uma das passageiras fala que se milagres existem, eles gostariam que essa menina vivesse por eles. E aí as pessoas meio que vão rezando pela segurança da Ciano. Tem o velhinho que queria ver mais seu neto, que se ela sobreviver, fala para a esposa dele que ele a ama. E outra que diz para conhecer sua filha. E vai, mãe, e vão meio que agraciando a Ciano e meio que desce muito gostosinho. E, gente, essa cena é muito emocionante. E o pior é que teve um caso parecido que ocorreu meio que ultimamente. Onde um avião meio que da Índia, que tava indo pra Londres, meio que caiu. E só sobrou um único sobrevivente, que estava meio que mais próximo de uma saída de emergência. E dizem que a sua sobrevivência foi um milagre. Tanto que até o próprio diretor, o Lin Hao Lin, comenta isso e espera que a sorte permaneça com essa pessoa. Eu queria tanto ter visto mais o meu netinho. Aguenta firme, garotinha. Tem tantas coisas que eu ainda quero fazer. Se sobreviver, fala pra minha esposa que eu a amo. Viva por Se nós! conhecer a minha filha, diga pra ela que a mamãe foi pra um lugar bem longe. Eu sei disso, porque você tem sorte. E aí a gente volta pro flashback, onde meio que a Ciano fala que ela já tinha ouvido essa música. E foi no momento que as pessoas estavam cantando uma canção de Miná, aceitar o seu fim. E toda essa cena meio que fez que o Lu meio que se curasse do medo. E finalmente eles terem meio que um pouquinho de paz. Aí os dois amigos se reconciliam. E a primeira coisa que o Lua tem a dizer a Ciano, depois de quase matá-la e ouvir as últimas palavras dos seus pais é: pô, mal você saiu e eu nem vi você crescer. É, esses dois são fofos. E pô, um casal e não terminou em separação. É um milagre. Realmente, milagres são reais. Tanto tempo que eu não te vejo e nem parece que você cresceu. Idiota! E nisso ocorre meio que as consequências, meio que o pós, meio que essa aventura da Ciano. Ela divulgou toda a verdade e divulga que a boa sorte dela veio dos passageiros de avião. Isso conquistou a confiança de todos e seus índices de confiança continuam a subir. E chegou à 7ª posição em tempo recorde. E o orfanato foi reaberto. E o incidente meio que fez a descoberta do medo. Aquele que seria aquele que contrapõe a confiança, que caso espalhada causará danos para a sociedade. E aí voltamos ao Liu Sheng e o Mickey. E o Liu Sheng, bom, pelo menos eu fiz o bem, confiei em você. Mas o Mickey fala para não baixar a guarda, pois eles não são os únicos que observam o medo. E o episódio termina com o pai do Shan Chao, o Xander, e Seiyu da Treeman entrando no que era para ser o esconderijo do Yang Chen como eu sou. Finalizando a saga da Ciano da Sorte. Minha gente,
Que episódio emocionante. Encerrando meio que esse arco com chave de ouro. A Ciano é uma fofa, a relação que ela tem com o Lu também. E todo o arco dela envolvendo a sorte dela. E da fonte de onde vem tanta sorte dela de uma única menininha. É algo envolvente com uma conclusão emocionante. E agora, a próxima saga será da rainha. Que pode meio que responder umas questões. Como foi a luta da rainha com Cruettes? Porque ela é meio que tão grata com a Ciano da sorte. E o mais importante, será que ela faz jus ao seu título de ser a número 2? Descobriremos isso no próximo episódio, que inclusive tem a estreia de um dos meus personagens preferidos dessa saga. E olha que ainda nem é o arco dele. Esse foi o episódio 10 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo. Tô busy e fui!